Olá, turma, tudo bem? Como que estão? Todo mundo animado? Parece que está um pouco frio para o Dentópolis, aqui também faz frio hoje, tá? Vamos fazer a nossa revisão, vamos começar a nossa atividade de hoje. A gente vai abordar aqueles assuntos que já foram estudados e a gente vai fazer uma revisão para fazer uma boa prova depois, tá bom? Vamos iniciar então. As aulas anteriores nós estudamos as estratégias de comunicação e também a abordagem de mercado. E hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que já foi falado. Vamos passar em frente aqui. Nosso objetivo principal é fazer a nossa avaliação. Queria saber se alguém anotou alguma dúvida, se alguém gostaria de retirar alguma dúvida antes da gente iniciar o conteúdo propriamente dito. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a nossa revisão? Alguém tem alguma dúvida quanto aos conteúdos que foram estudados? Tá. Vamos passar aqui primeiramente estratégias de comunicação. Então preste atenção. Precisamos identificar a diferença entre elas, tá? O que significa estratégias de comunicação? Então é um composto, é um mix de comunicação. São várias ferramentas nesse mix que nós usamos para fazer a propaganda da nossa empresa, fazer a publicidade da empresa ou do produto, certo? Então qual que é a estratégia? Qual que é a melhor ferramenta, o melhor composto? É um mix de comunicação como um todo. Somente uma ferramenta não é o ideal, ela não é o suficiente. Então eu tenho que trabalhar várias delas. Então o mix de comunicação é o composto completo. São várias ferramentas dentro do mix. O que é a propaganda? A propaganda ela vai trabalhar uma massa de consumidores. Ela vai colocar de uma forma bem ampla. Então, por exemplo, colocar um anúncio na televisão é uma propaganda. Colocar no jornal, no rádio, é uma propaganda. Vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo com um único anúncio. Ela não é caro, abrange assim uma distância bem grande. Venda pessoal. Venda pessoal é uma propaganda que você faz quando a pessoa interage com outra pessoa. Então, no porta a porta, falando com as pessoas nos corredores da loja, no shopping, dentro do supermercado. Então, não é fácil fazer porque vende pouco, não tem amplitude, tem mais despesas, porque vai pagar um funcionário para ficar vendendo de unidade em unidade. Então, a venda pessoal, ela é desgastante, é bastante onerosa. Ela sai mais caro, na verdade. Não tem, assim, uma grande repercussão no volume de vendas. Agora, a diferença aqui, promoção de vendas, o que é? Promoção da empresa é uma coisa, eu dar publicidade para a minha marca. Agora, promoção de vendas é quando eu quero acabar com o estoque. Promoção de vendas quando eu faço uma liquidação, quando eu faço uma queima de estoque. Quando eu quero acabar com o meu estoque, eu faço uma promoção de venda, certo? Então, vou juntar com merchandising, vou fazer aquela propaganda ali, junto com o consumidor, vou fazer uma liquidação para eu conseguir substituir o meu estoque, ou para eu dar vazão àqueles produtos que estão próximos do vencimento, coisa desse tipo. Então, promoção de vendas é para acabar logo com o estoque. Então, eu quero... Essas, venda pessoal e promoção de vendas... Eu não consigo, olha atenção, presta atenção, essas duas situações, eu não consigo muita fidelidade do cliente. Por quê? Porque eu vou ter uma rápida venda, não tenho muito contato, o cliente vê a promoção, vem, compra, vai embora. Dificilmente ele vai se apegar tanto à marca. Agora, o marketing direto, eu pulei um ali, vocês viram, né? Marketing direto é quando... A empresa manda propaganda, manda o link, manda aqueles comentários, manda na internet, manda na televisão. E o consumidor fica respondendo, fica aceitando, fica pesquisando, fica comparando com outros produtos. Ou então compra algum produto. Marketing direto é quando a empresa seleciona alguns compradores e fica enviando propagandas diretas. Se você faz uma pesquisa na internet, você vai acabar recebendo no futuro outros produtos dessa empresa, tá? Isso aí acontece, isso aí é coisas da ciência da computação. Você faz a pesquisa, depois fica recebendo e-mails e mensagens de produtos semelhantes. Parece que alguém está seguindo você. Isso é marketing direto. Se você responde, se você pesquisa, se você entra no link para ver, você já caiu na graça do vendedor. Então você vai ser procurado por mais tempo. Então, o marketing direto, ele faz uma interação com as pessoas.
E relações públicas, o que é? Por que está diferente ali? Está destacado relações públicas. Relações públicas é uma ferramenta que as empresas usam para fazer a defesa da imagem, defesa da marca, defesa do nome da empresa. Então, ela vai agir em benefício da reputação dessa empresa. Vocês viram a diferença? Marketing direto, propaganda, venda pessoal e promoção de vendas é para vender. Relações públicas é para defender a imagem, defender o nome e a reputação. Entenderam a diferença? Mix de comunicação, já falei o que é. Então, já vamos passar à frente. Para eu fazer propaganda, eu preciso ter dinheiro, preciso ter orçamento. Então, eu preciso escolher uma das opções que eu tenho aqui. Então, normalmente, as pessoas, as empresas usam o método dos recursos disponíveis, principalmente se for uma pequena empresa. O que significa isso? Eu só vou gastar o que eu tenho, eu não vou fazer compras acima da minha possibilidade. Então, método dos recursos disponíveis. Eu vou gastar, a empresa vai gastar aquilo que tem, somente aquilo que tem, que está dentro do orçamento dela, certo? Número 2, porcentagem sobre as vendas. Eu posso pegar todo o valor que eu tenho, que eu costumo vender, tirar uma parte, faço um cálculo e tiro somente uma porcentagem. Eu não vou gastar tudo que eu tenho no caixa para fazer propaganda, eu vou gastar só uma parte. Eu reservo o restante para outras despesas, outros custos, tá certo? Método de paridade com a concorrência. Paridade significa eu fazer uma comparação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o que os concorrentes estão fazendo de propaganda, quanto eles estão gastando, e vou fazer uma propaganda semelhante, para não ficar aquém, para não fazer pouca propaganda em relação aos concorrentes. Então, vou fazer uma propaganda conforme os concorrentes também fazem. Vou debater com eles, eu vou competir de igual para igual, a mesma quantidade de orçamento, o mesmo valor eu vou gastar com propaganda. E objetivos e tarefas, eu vou traçar metas, tá certo? Então, eu não vou fazer nada sem planejamento. Eu vou planejar, vou traçar metas e vou fazer com meus objetivos. Tá? Fácil de entender também. E o que é mercado? Nós já vimos. Tudo que está nesse slide é mercado. Então, mercado é um local, pode ser físico, pode ser virtual. Virtual é a internet, compra online, tá? Onde é feita a transferência de propriedade do material. Eu vou comprar o material, ou vou trocar, é o mercado. Então, o mercado pode ser a troca ou a compra, ou a troca ou a venda. Pode ser a troca por um outro produto, ou pode ser a troca por outra moeda, por uma moeda, por dinheiro. Então, essa troca da propriedade da mercadoria é o mercado. Ele consiste na definição de mercado. Pode ser uma prestação de serviço também. Eu ofereço a mão de obra, então eu contrato a mão de obra, é o mercado de serviços, tá? Então as trocas, as transações ou os acordos são os mercados. Tudo isso fica caracterizado como uma relação comercial, certo? E elas são operadas por duas forças, uma da oferta e outra da demanda. Então a oferta são os vendedores, são os produtores, estão ofertando o produto ou ofertando o serviço. E demanda é quem possui a necessidade, é o consumidor, é o comprador, é o cliente, tá? Então, oferta e demanda são as forças que operam o mercado. Só para a gente entender, resumo, olha a questão da prova. Mercado é a troca do produto ou serviço por outro produto ou por uma moeda. Então, existem duas formas de você adquirir um produto ou contratar um serviço. Você paga com produto ou paga com dinheiro. Você vende o produto ou vende o serviço ou oferece o serviço. Então, é uma troca, vai e vem. A gente, quando faz doação, não é mercado. Doação é presente. Então, tem que ter uma troca por moeda ou por outro serviço. E aqui nós temos o gráfico da lei da oferta e da demanda. Tá? Preste bem atenção nesses gráficos. A curva da oferta é a curva que sobe. Por que ela está crescente? Essa linha vermelha. Começamos no zero, preço do produto era zero, a oferta, o vendedor não queria vender, porque era muito barato, não ia ter lucro. Quando foi aumentando o preço, chegou a R$4 no caso ali, as vendas, as ofertas aumentaram. Por quê? Todo mundo se interessou em querer vender o produto. Então, a lei da oferta, quanto maior é o valor, mais produtos, mais interesse do produtor querer vender o seu produto, certo? Isso é lógico, é fato. Ninguém quer apresentar produto para venda se ele vai ter prejuízo. Então, quando que ele começa a ter lucro?
quando ele atinge o ponto de equilíbrio. Acima do ponto de equilíbrio é lucro para ele. Então, quanto maior for o valor, mais lucro, mais ele oferece, mais a quantidade aumenta. Então, de 0 passou para 20, logo de cara. E a curva da demanda, que é a curva dos consumidores, a curva dos clientes, dos compradores. Vocês viram que ela começou no alto. O preço estava alto, R$ 4,00, a demanda estava 0. Quando foi diminuído o valor, o comprador começou a comprar, então aumentou a compra. Então, quanto menor é o valor, maior é a quantidade demandada, maior é a quantidade comprada. Então, isso aí a gente sabe no mercado é assim. Se o preço está baixo, a gente compra mais. Se o preço está alto, a gente diminui a quantidade. Quando é a melhor época de compra? Quando o preço está no equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio é quando as duas setas, as duas curvas se encontram. Então, é bom para o vendedor e é bom para o comprador. Então, há um equilíbrio de mercado. A gente sabe os preços que estão equilibrados. Quando a gente faz uma pesquisa de preço e vê que o preço está normal, o preço daquele produto está estabilizado. Então, há um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Isso aí é fácil da gente entender. Então, a curva da oferta é positiva, porque ela cresce, e a curva da demanda sempre vai ser negativa, porque ela diminui, a quantidade aumenta quando o preço diminui. Então, isso aqui é baseado no fator preço, somente no fator preço. Se o preço aumenta, a oferta aumenta. Se o preço diminui, a demanda aumenta, certo? Então, vejam essa diferença aí. Elasticidade da demanda. O que é produto elástico? Elasticidade é quando eu aumento o preço, aumenta a quantidade procurada, ou diminui, de acordo com a variação do preço. Então, produto elástico, se eu aumento o preço, os produtos param de vender. Há uma drástica demanda quando o preço é baixo. Mas quando o preço está alto, os consumidores não querem comprar. Então, a demanda varia conforme a mudança do preço. O produto é elástico. Se as vendas continuam sempre o mesmo volume com a mudança de preço, então o produto é inelástico. Então, vamos trabalhar somente com a elasticidade hoje, certo? Produtos elásticos mudam, o preço muda a quantidade demandada. Se o preço aumenta, diminui a compra. Se o preço diminui, aumenta a compra. Então, eu consigo controlar o mercado através do preço do produto. Então, o preço elástico, ele varia de acordo com a mudança do preço, certo? Alguém ficou com dúvida nessa definição? Elasticidade, então varia de acordo com o preço. Se o preço está alto, eu vendo pouco. Se o preço abaixou, eu consigo vender mais, consigo reduzir o meu estoque. Tipos de mercado, alguém tem dúvida? Vou passar rapidamente também, isso aqui é só para interpretação, vocês já viram isso, a gente já conversou na aula. Mercado de bens é tudo que pode ser comprado, alimentos, roupas, eletros, veículos. Mercado imobiliário são os imóveis, a gente compra muito, na área rural também compra. Venda, locação. Mercado de serviços são todos os bens intangíveis, contratos de serviço, mão de obra. Mercado financeiro, compra de moeda, títulos de renda. Tá? Isso aqui você tem que saber diferenciar o que significa cada um deles. Pelo nome a gente já consegue. Mercado de trabalho são todas as relações, leis trabalhistas, envolvem os acordos entre as empresas, entre os empregados, entre as organizações, certo? Então, o mercado do trabalho é relativo à mão de obra, é ao trabalho. Mercado agrícola ou agropecuário e commodities. São semelhantes, mas são diferentes. Olha aqui, mercado agrícola é tudo que envolve produção, antes da produção, dentro da fazenda, na hora da venda. Então, tudo que vende de insumos, máquinas, equipamentos, a produção animal e vegetal, tudo é mercado agrícola. E commodities, o que é? Mercado de commodities é somente a venda de produtos primários. Produtos sem industrialização, produtos com baixo valor agregado, tá? Soja, milho, por exemplo, são commodities. Mercado internacional se refere à venda e negociação entre países diferentes. Não confunda. Mercado digital, o que é? Mercado feito pela internet. Alguém tem dúvida quanto a isso? Quem já comprou pela internet de vocês, levanta o braço. Alguém de vocês já comprou alguma vez? Tá? Próximo, então. Mercado institucional. Mercado institucional ou público. Nós vamos trabalhar mais isso no próximo trimestre.
que é mercado institucional? É compras feitas pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, se eu compro para atender uma demanda de algum órgão público, é um mercado institucional. Pode ser compras de bens, móveis, material de consumo, material de expediente, pode ser comida, pode ser merenda escolar, refeição para hospitais, para presídios, tudo isso é mercado institucional. A gente vai ver que nós temos possibilidades de fazer isso com produtos agropecuários, principalmente das pequenas propriedades, nós podemos sim entrar nesse mercado e vender para órgãos públicos, tá? Não é difícil não. Segmentação. Eu quero que você repita aqui quais são as variáveis de segmentação. Vamos ler ali na faixa laranja. Primeira, vamos lá, vamos ler. Não pode esquecer, demográfica. Segunda, geográfica. Terceira, psicográfica. E quarta, comportamental. Vamos repetir? Primeira delas, a qual é? Aumenta um pouquinho a televisão aqui, por favor. Vamos lá, vamos ler novamente a primeira. Demográfica. Segunda. Geográfica. Terceira. Psicográfica. E quarta. Comportamental. Tá? Ninguém vai esquecer? Demográfica fala da gente, do gênero, idade, renda, estado civil, instrução, raça e religião. Vamos só citar o exemplo aí, o colégio de vocês. Nós dividimos, segmentamos o colégio em nível de instrução. Então, as salas de aula estão por séries. Está no nível de instrução, está segmentado. Tá? Outra coisa, a geográfica. A geográfica de vocês também está segmentada dentro da cidade de Prudentópolis. Todo o pessoal que estuda aí no colégio mora próximo aí, dentro da área rural, próximo do colégio, certo? Então, uma região do estado, não tem ninguém de outro estado estudando aí, que mora atualmente em outro estado estudando aí no colégio. Então, está segmentado na área geográfica também. São exemplos, só para a gente contextualizar. Estrutura de mercado, olha essa caixinha cinza. Na televisão aparece meio roxa aqui, mas olha aqui, ó, como é fácil de você entender. Oligopólio e monopólio é estrutura de vendedores, de fabricantes, de produtores. E oligopsônio e monopsônio são as estruturas dos compradores. Olha a diferença. O que significa mono? Significa apenas um. Então, se eu falo apenas um mercado, apenas um vendedor, é um mono. Se eu falo oligo, é poucos. Então, esses prefixos de palavras têm esse significado. Mono, apenas um. Oligo, poucos ou um número muito reduzido. Opólio significa poder. Então, o poder da venda, poder da oferta é das empresas, normalmente as empresas. Então, por isso que se chama monopólio, oligopólio. Então, guardem essa diferença. E ipsônio também é um sufixo que trata da compra. O comprador está relacionado com essas estruturas. Então, quando eu falo oligopólio e monopólio, falo dos vendedores, certo? Não vão esquecer? E se eu falo oligopólio, são poucos ou reduzidos. Eu falo mono, apenas um. Alguma dúvida? Fácil de entender? Então, vocês vão ver isso aí depois na prova. Eu quero agora que vocês resolvam rapidamente. Na verdade, não vai precisar, não. Vamos deixar para fazer na semana que vem isso aqui. Esse aqui seria um exercício, uma atividade de atacado e varejo, que está lá no... Eu tinha colocado no WhatsApp no final de semana, mas o pessoal não resolveu, eu apaguei. Como a gente já está com o tempo muito ultrapassado, eu quero que vocês façam uma boa prova hoje. Eu ia falar desse canal de distribuição, só vou resumir para vocês. Preste atenção na figura. Essa figura aqui fala do atacado e varejo. O varejo está perto do consumidor, certo? Quem vende para o consumidor? O varejo. O atacado vende para o consumidor? Não vende. Dúvidas? Preste atenção na prova, existem questões com atacado e varejo. O atacado, ele tem que ter um estoque bem grande,
e ele vende lotes em tempos mais espaçados. O varejo, ele tem que ter estoque menor, porque ele vende de unidades. O varejo vende unidades. Se eu chegar no mercado e quiser comprar 1 quilo de arroz, eu compro 1 quilo de arroz. Agora, se eu for no atacado, eu não consigo comprar. Então, o varejo vende de unidades, o varejo que vende para o consumidor. O atacado vende para o consumidor? Não. O atacado vende unidades para o consumidor? Também não. O atacado compra de quem? Vocês estão vendo aí na figura? Atacado compra da indústria, certo? O atacado compra da indústria, vende para quem? O atacado vende para o varejo, vende para outros atacadistas que têm distribuição em outras regiões do país, outras regiões do mundo afora, e vende para outras indústrias que vão processar outros tipos de alimentos. Então, o atacado ele vende para o varejo, vende para indústrias e vende para outros atacados. O varejo vende somente para consumidor, correto? Ficou claro? Dúvidas? Então, como o varejo compra lotes e vende unidades, ele tem estoques menores e o consumo é muito frequente. Então, são muitas vendas. O atacado não. O atacado vende grandes lotes e ele vende em tempos maiores. Então, os pedidos são feitos a cada mês, a cada 2 meses, pelo varejo, por outras empresas, por outros atacadistas. Então, os estoques do atacado são maiores e ele demora mais tempo para processar pedidos, correto? O varejo não. O varejo compra mais produtos, compra os lotes um pouco grandes e depois ele vende em pequenas quantidades, normalmente em unidades. Dúvidas? Fomos claros? Eu acho que é isso que a gente tinha para revisar. Aqui, eu não vou passar, isso aqui seria só uma revisão. Quanto maior o número de intermediários, maior o número de consumidores que conseguem acessar os produtos. Isso é fácil da gente entender também. E aqui vai ser a nossa prova. Então, quem quiser pode acessar. Vamos, professora Larissa. Oi. Todos podem acessar o computador, ou o tablet, ou o celular. Esse QR Code dá acesso à prova, ou então no Class. Quem quiser pode acessar o Class. Tem o link lá, já está disponível, já entrou em operação, a prova já está disponível também. Então a prova vai ser online. Vocês terão 45 minutos a partir de agora para resolver, correto? Todos entenderam? 45 minutos. Gente, vocês entenderam? E a partir do momento que entrar na prova, sem conversa paralela, por favor. Atenção, professora. Sem precisar deitar. Professora. Oi. Só reforça para eles. Depois que todos acessarem o conteúdo, são 40 minutos. Então, 5 minutos para preparar tudo. Olá, turma. Como que foi a prova? Muito pesada? Pessoal, vocês que fizeram a prova aí, como que estava? Estava dentro do conteúdo ou não? Pessoal, vocês acharam que estava dentro do conteúdo da avaliação? Estava fácil ou difícil? Estava fácil? Fácil já, estava médio. Estava médio, professor.
Tá, assim, eu calculei que esse conteúdo estava bem pesado, por isso que eu deixei a pesquisa, porque ela não estava de graça, então era muito contextualizada e muito interpretativa, por isso que não fazia diferença. Uma questão apenas, eu acho que vocês, uma ou duas que vocês conseguiam pegar nos slides diretamente, as outras tinha que pensar um pouco. É isso que eu quero de vocês, então. Vocês conseguiram resolver porque vocês estavam dominando mais o conteúdo, tá? Vocês prestaram atenção, fizeram as atividades com antecedência, isso aí ajudou bastante, não foi? Então, esse conteúdo foi tirado, essa prova basicamente foi tirada de provas de concursos, de vestibulares do Brasil afora, de concursos públicos, tá? Então, quem conseguiu responder essas questões com facilidade está se preparando para grandes concursos aí fora, certo? Então, isso que eu quero que vocês entendam, que vocês estão assimilando o conteúdo, estão aprendendo. Aqueles 4, 5 nomes que a professora passou ali, eu queria que vocês entrassem lá, aproveitassem e respondessem novamente aquelas atividades 3 e 4. Então, aquela meia dúzia de nomes ali, é que a nota ficou abaixo da média, que é no mínimo 6. Então, a atividade ajuda muito. Quem tem a nota baixa na atividade vai fazer falta no final do trimestre. Então, eu quero que vocês refaçam lá para a gente fechar. Eu vou fechar hoje ainda à noite, eu vou fechar as notas, amanhã já está encerrado a nota das atividades. Então, quem quiser pode fazer a prova de recuperação na segunda-feira. Eu espero que todos que ficaram com a nota baixa façam essa avaliação de recuperação na segunda-feira, quem não conseguiu a melhor nota. É uma oportunidade de melhorar a nota aí, tá certo? Vocês querem fazer uma revisão? Querem olhar o que erraram, o que acertaram? Silêncio aí, gente. Professor. Pois não. Desculpa, você falou segunda? Não, a terça-feira. A segunda vez, né? A segunda oportunidade. Então, beleza. Sobre os exercícios, o pessoal que está faltando lá, tem alguns daqueles nomes que estão tendo problema no código. Aí eu já orientei que procurem a secretaria para ver o que está acontecendo. Certo. Eu posso encaminhar lá no grupo da turma, no WhatsApp, o link das 2 atividades. Então, aqueles alunos que têm atividade pendente, entra lá e faz de novo. Só aqueles, ou quem já fechou com 10 não precisa fazer de novo, não. Então, okay. Só para melhorar a nota mesmo, não é para, assim, uma tentativa de resolver a questão de notas para todos. Vamos passar rapidamente aqui, vamos fazer uma revisão da nossa prova, pode ser? Vamos dar uma olhadinha o que vocês acertaram, o que vocês erraram? Vamos ver? O nosso técnico aqui, o Luciano, vai colocar para vocês aí a imagem da nossa prova. Estão vendo aqui a primeira questão? Estava fácil ou não? Passamos na revisão, certo? Então, o composto faz parte de todas as ferramentas, isso eu falei na nossa revisão. Vamos passar para a próxima, bem rapidinho. Falei também dos orçamentos, o que cada um faz. Então, quando o orçamento é estabelecido, as empresas não gastam mais do que tem. A empresa considera possível, então posso gastar até tanto. Então, é o método dos recursos disponíveis. A gente faz isso para comprar, a gente não gasta mais do que tem. Essa é uma regra boa para a gente ter um orçamento doméstico bem tranquilo. Alguém ficou com dúvida com essa questão? Próxima. Todos lembram dessa ferramenta das relações públicas que eu falei? Que defende a imagem da empresa. Teve gente que errou isso aí. Então, é só prestar atenção. Então, a relações públicas é a ferramenta que cuida da imagem, cuida da reputação. Essa aqui é uma questão difícil. Quem ficou na dúvida nessa? Muitos erraram. Gente, muitos erraram aqui. Então, essa questão estava na revisão, tá? Foi fácil de resolver. Tem que matar a questão pelas verdadeiras ou falsas. Verificar qual que é verdadeira, ter a certeza e vai eliminando. Certo? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém ficou na dúvida?
Eu vou colocar no Class, pessoal, essa prova lá na aula de hoje, para vocês revisarem quem quiser. Gente, olha aqui a questão 6. Olha a questão 6. Eu pedi para vocês repetirem 2 vezes. Muita gente errou essa questão. Gente, tinha consulta, vocês repetiram na revisão. Por que vocês erraram essa questão? Não pode errar assim, não. Não pode errar. Estava fácil demais, tinha consulta, tinha o slide, tinha o resumo. Vocês repetiram na sala e ainda conseguiram marcar a resposta errada. Questão número 7. Alguém ficou com dúvida o que é o oligopólio? Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Questão número 8. Alguém se familiarizou? Alguém conhece a cooperativa Coamo? Todos conhecem a cooperativa Coamo? Alguém conhece a Coamo, gente? Então, olha aqui. Qual era o pedido desta questão aqui, ó? Era para colocar a marcação correta, era aquela que descrevia a opção que não permitia firmar a participação intensiva. Então, eu não falei nesse texto da Coamo que ela vendia pela internet, eu não falei que ela vendia para órgãos públicos. Então, o mercado virtual e mercado institucional era a resposta que não atendia ao texto. Então, exclusivamente no texto. Então, olha, preste atenção no pedido. Então, a Coamo está inserida, contudo, mesmo com atuação em inúmeros segmentos, a análise exclusiva desta descrição não permite afirmar sua participação intensiva. Ali no texto estava falando do mercado de trabalho, que tinha muitos empregados, falou do mercado imobiliário, que estava adquirindo novas unidades, falou do mercado financeiro, que atua fazendo empréstimo e crédito, falou dos bens de consumo, que tem variedade de produtos, falou do mercado de serviços, falou do mercado agrícola, das commodities, das exportações, mercado internacional. Então, o que não foi comentado no texto? Mercado virtual e mercado institucional. Interpretação pura e simples, tá bom? Número 9. Número 9 estava fácil, comentei na revisão, elasticidade da demanda. Alguém errou? Alguém lembra que errou? Por que errou? Não? E agora a gente vai fazer uma revisão da última. Esta aqui eu considerei a questão mais difícil de todas. Alguém achou difícil esta aqui? Levanta o braço, quem achou muito difícil. Vamos lá, pessoal, levanta o braço. Quem achou difícil essa questão? Muitos erraram. Estava difícil ou não estava? Então, essa questão é aquela que você tem que acertar ela, eliminando as opções. Então, você vai verificando corretamente qual que está errada, qual que está certa. Tenha certeza da qual está certa, qual está errada, para depois você eliminar as alternativas. Se você achar uma errada, você sabe que a letra D não é a opção para você marcar. Tá? Então, a número 2 e a número 4 estavam incorretas. Por que a número 2 está incorreta? Para atender os volumes de vendas maiores, as empresas varejistas precisam de estoques maiores. Na revisão que eu falei do atacado e varejo, eu falei que o estoque grande é do atacado. Tá? Então, empresa varejista não precisa de estoque grande. Enquanto que as empresas atacadistas conseguem manter o estoque menor de acordo com o fluxo médio dos produtos. Então, estoque pequeno é do varejo, estoque grande é do atacado. Então, se eu acertasse que a número 2 estava incorreta, eu já eliminaria a B e a D. Tá? Aí vamos para a 4. Uma empresa varejista tem vantagem na quantidade e na diminuição dos custos, promovendo uma economia e uma maior margem de lucro. Já a empresa atacadista consegue oferecer os produtos por preço um pouco mais altos. Então, aonde está o preço mais alto? Gente, lembra que eu falei do canal de distribuição em outras aulas? Quanto mais vai subindo o produto, ele sai da produção dos insumos, vai para a produção agrícola, vai para a indústria, vai para o atacado, vai para o varejo e chega no consumidor final. Então, cada agente que ela vai passando
de mão para mão, vai aumentando o custo. Então, o produtor tem o custo, aumenta, passa para a indústria, aumenta o custo, agrega valor, passa para a armazenagem, atacadista, aumenta valor, custo de logística, custo de armazenagem, vai para o varejista, tem custo de novo, propaganda, tudo mais. Então, cada agente que ela vai assumindo, vai aumentando o custo do produto. Quem paga é o produto, é o consumidor final. Então, quanto mais próximo do consumidor, mais alto é o valor dos produtos, certo? Então, a gente consegue verificar o aumento desse valor de acordo com a ordem que ela vai andando dentro do canal de suprimento. Eu não preciso aqui não preciso do gabarito que vocês fizeram online. O que eu queria passar para vocês agora? O que vocês observaram na prova online? Qual que foi a dificuldade em relação à prova escrita? Qual que é melhor de fazer? Online. Online é mais fácil? É, mais fácil. E se fosse sem consulta, seria fácil? Também. Também? Tá bom então. Pessoal, a gente está se aproximando do final do trimestre. Nós temos ainda mais 5 minutinhos para conversar. Eu queria tratar com vocês alguns assuntos das nossas aulas para o próximo trimestre aqui. Eu sei que vocês estão cheios de atividades, tem muitas disciplinas para vocês estudar, fazer atividades, fazer trabalho e tudo mais. Eu já tinha proposto anteriormente, eu quero saber de vocês se estão dispostos a substituir 2 atividades extras por uma apresentação de trabalho. Para a gente fazer em sala, fazer em grupo, equipes de 3 ou 4, coisa simples e rápida. Levanta o braço, por favor, quem está disposto a substituir 2 atividades por um trabalho de sala, fazer uma apresentação rápida e simples para a gente limitar os conteúdos. Alguém quer fazer? Eles vão amar, professor. Nada? Pessoal, vocês não querem apresentar o trabalho? Preferem outra coisa? Eu tenho uma segunda opção, um pouco mais pesada. Pode ser? Eles estão falando que prefere o trabalho, professor. Prefere o trabalho? Só que 2 atividades eu vou eliminar, vai ser somente 2 atividades esse trimestre. A outra nota, ou vai ser a apresentação do trabalho, ou vai ser um projeto. Não, deixa eu explicar então. Qual que é a minha proposta para vocês? Eu pensei da gente fazer um projeto de planejamento de venda de frutas e hortaliças para instituições públicas. É um projeto, só fazer um planejamento. Fazer uma pesquisa, a gente divide os tipos de produtos, cada grupo pega um produto diferente e a gente faz análise. Quais meses que produz, delimitamos um volume e aí a equipe vai verificar preço de mercado e como que é feito a produção, para a gente planejar e ter o produto, ter vários produtos para entregar todos os meses do ano para um determinado órgão. Por exemplo, selecionamos um hospital, vamos fazer uma proposta para vender frutas e verduras para um hospital. Quais meses que eu consigo vender e quais tipos de produto? Cada equipe faria um produto apenas, para a gente fazer um planejamento, fazer um projeto de planejamento. Vocês topam? Topa, né, gente? Cadê o copo, sim? Qual é melhor? Fazer esse projeto, fazer esse planejamento, que também é útil para quem não vai trabalhar no agro, para quem vai trabalhar em outras situações, vocês vão ter que comprar produtos. Então vocês têm que saber como funciona o planejamento de quem produz, certo? Então quem quer vender tem que saber planejar, quem quer comprar tem que saber como funciona o planejamento. É muito importante, muito interessante isso aí. E a outra opção seria a gente escolher alguns assuntos que estão bem em ascensão
para a gente trabalhar assuntos como fosse um extra, fora do nosso currículo, para a gente ter conhecimento também, que eu considero bastante importante. Daí seria uma apresentação de sala, fazer slide e falar para toda a turma o que achou de interessante nesse conteúdo. Então, são duas opções, certo? Então, cientes. Eu vou colocar uma pesquisa no WhatsApp para a gente saber qual dos dois a gente vai fazer, correto? Vocês topam? Eu vou colocar a pesquisa, então, essa semana. Na terça-feira da semana que vem, eu trago a resposta para vocês. Tá certo? Então, vamos fazer essa pesquisa, depois a gente conversa a respeito desse último trimestre. Vai ser um trabalho bem interessante, os dois são bons. Para vocês é muito bom aí, porque vai trazer muito conhecimento além da sala de aula, tá certo? Eu desejo para vocês agora uma boa semana. Vamos encerrar nossa aula. Agradeço a atenção. Espero que todos estudem. Aqueles que querem refazer a prova, pode refazer na terça-feira. Tá? Vamos ter uma outra oportunidade. Quem já fez e tirou uma melhor nota, parabéns. Esperamos que vocês continuem estudando, se esforçando no próximo trimestre. E temos muita coisa nova para estudar ainda, tá certo? Boa semana para vocês, bons estudos, e a gente se vê na terça-feira da semana que vem, tá bom? Até mais. Tchau para vocês aí. Tchau.